Rui Malek Takeguma, Supravivente, JTI. Hoje é 24 de janeiro de 2021, às 18 horas e 54 minutos. Hoje é aniversário das minhas irmãs. Parabéns, Tina e Tiane. Estão ficando velhinhas, hein? 48 anos. É a vida. Antes vivo do que... Buenas. Estou feliz. Meu filho está chegando aí para passar as férias comigo. Então, vamos fazer um vídeo hoje para ficar mais tranquilo aqui. Eu estou nesse projeto de, aproveitando a minha precariedade tecnológica, fazer uns videozinhos ao vivo aqui no Facebook, para poder ter o arquivo em baixo tamanho, sem precisar ter problema de memória, ter problema de equipamentos, que eu estou sem filmadora, máquina fotográfica, que são coisas que a minha vida toda eu usei, utilizei, gosto, e quando eu puder, daqui a pouco, eu adquiro uma nova. Mas não posso parar, porque ao mesmo tempo que o fluir da vida é Ishinichi Ishou, né? Ishinichi Ishou, uma palavra japonesa que quer dizer um dia, uma vida. Se eu tô assim, né? Eu uso o que eu tenho e faço o que eu posso. Hoje choveu, nem fui pro meu terreninho trabalhar, malhar, né? Porque eu troquei a capoeira por roçadeira, machado, pá e enxadão. Estou usando isso como não como objetivo de malhação, né? Mas consequentemente estou me sentindo tão malhado hoje em dia como na época que eu fazia capoeira Angola. Mas o objetivo agora é me tornar mestre, um mestre de obras, que é uma das profissões mais, digamos, importantes junto com os agricultores, mas que são invisibilizados, né, por essa cultura que quer valorizar o academicismo, a ciência, né? Eu brincaria que hoje o pessoal gosta das religiões católicas, né? Aqui falando do Brasil, né? Seja essas evangélicas, esses trambiques todos, como a cientologia, né? Lembra até Tom Cruise, aquele pessoal que fica postando aí no YouTube, no Facebook, no YouTube, né? Eu acredito em ciência, né? É bem dogmático o negócio, né? Você entender o que é ciência, o que é o método científico, a diferença entre método científico e ciência oficial, né? E tecnologias derivadas disso, né? Mas, enfim, vamos ao tema. Eu já fiz um vídeo, acho que 9 dias atrás, falando sobre, seria um número zero, é mais voltado a Visconde de Mauá e quais são as minhas atitudes em relação à sindemia. Daí eu defini a palavra sindemia, expliquei como é que é a minha visão aqui em Visconde de Mauá, de divulgação, falei um pouco sobre as mortes no Brasil que aconteceram nesse período, né, e agora eu vou entrar um pouco no número 1, né, vou começar mesmo esse projeto que pode acabar nesse número, como eu sou assim, eu não quero me... Como pode ser o início de um projeto que vai ter vários vídeos com essa numeração. Mas é como agora eu resolvi fazer e escolhi esse nome, Delírios Caórdicos. E esse número 1 tinha que ser, até porque vai ser a forma de, nos próximos e futuros vídeos, sempre voltar e falar para as pessoas verem esse número 1, né, eu vou ter que definir. Definição do que é delírio, definição do que é caótico. E como eu gosto de 3, né, eu vou aproveitar e falar um pouco do carnaval caótico que pode acontecer agora na entrada do ano Boi Metal, né, na lua nova, na luação de 11 de fevereiro, que a partir do dia 12 começa um ano novo chinês, que é como eu me organizo. E pretendo que esse Carnaval Revolução seja uma coisa assim contínua, não só nos próximos carnavais, mas vai ser a abertura do meu trabalho principal aqui em Visconde de Mauá, além dessa brincadeira que eu faço aqui no virtual, aproveitando os momentos de relax, né? Relax do ponto de vista corporal, mas ao mesmo tempo de martelo, né? Usando um conceito do martelo nietzschiano, um martelo no virtual aí do Facebook, dessa mediocridade, desses consensos fabricados
gerados hoje não por uma mídia corporativa, mas pelas essas mídias espontâneas de youtubers, de produtores de conteúdo, né, dessa galera aí que quer aparecer, quer ganhar dinheiro também, legitimamente, fazendo vídeos e difundindo ideias, mas que nesse mar de coisas eu aproveito e coloco a minha ilhazinha, né, a minha forma de ver dentro dessas possibilidades para quem queira se enriquecer com isso. Assim como nas minhas navegações, eu adoro encontrar coisas que me nutrem, que me alimentam, né? Então, vamos lá. Eu queria definir, basicamente, algumas coisas nesse vídeo, e para isso eu utilizo o meu sistema, né? Então, o meu sistema é basicamente, primeiro, sem cortes. Não gosto de corte, essa coisa de edição não é profissionalismo, trabalho sozinho, não tem nada essa coisa não tenciono mais essa coisa de ganhar dinheiro com vídeo, com essa visão aqui, né? O meu trabalho hoje em dia é na terra, então isso daqui é um brincar. E nisso eu me dou a liberdade de ser o oposto desses youtubers. Meus vídeos são longos, não são editados e são mal roteirizados. Eu penso um pouco, faço um esqueminha aqui, mas não tenho um roteiro propriamente dito, né? São os meus delírios, digamos assim. Então a gente começa a conceituar o que é delírio. Eu colocaria assim que delírio tem alguns motivos. O principal, do ponto de vista semântico, é que eu gostei muito de uns vídeos que agora eu não sei nem nomear como eu colocaria o Cláudio Prado, mas é uma figura, digamos assim, que estava fazendo uns vídeos no YouTube chamado Delírios Poéticos, do Cláudio Prado. Quem pesquisar no YouTube vai ver, eu acho que estava vinculado à mídia ninja, e esses delírios poéticos são muito legais, né? Tem uma visão bem interessante, lógico que eu não sou 100% que a fala dele, a fala dele acaba sendo aquela coisa meio esquerda, que acaba sendo iludida por esse medo do reacionarismo vigente, e talvez não percebendo até que isso daí é uma onda feita até pela mediocridade da própria esquerda nesses últimos anos, né? Mas o Cláudio Prado é uma figura. Eu até posso fazer um parênteses aqui, citar um flash que eu me lembrei depois, quando eu comecei a ver os vídeos desse Cláudio Prado, eu falava, pô, eu conheço esse cara de algum lugar. Depois eu me toquei que uma vez eu acabei, quando adolescente, eu fui, por convite de amigos, ver um ensaio de banda, né? Colocaria dessa forma, né? Mas de um grande amigo do Rio de Janeiro, talvez um amigo mais antigo que eu tenho, assim, de trocas, e que foi uma pessoa que me influenciou muito no meu viver, né? O André, é um poeta, é um músico, e ele não só digamos, me ensinou a ouvir música, né? Aprendi Beatles com ele, aprendi muito da poesia da minha vida com ele, quando a gente se encontrou, se não me engano, lá pela 8ª série, no Guido de Fontegalan, um colégio em Copacabana, quando eu passei, né, no meu devir por Copacabana e estudei lá. Né, ele era muito bom na bola, muito bom de futebol de praia, né, era um artilheiro, jogava bem pra caceta, e eu era bem perna de pau. Mas acabei jogando junto lá no Juventus, né, na frente do Camões, naquele prédio ali na Figueiredo Magalhães, entre a Figueiredo e a Siqueira Campos, que tinha time de futebol, e eu era um lateral direito. Bem ruinzinho, mas era divertido. E o André era o artilheiro do time, um dos artilheiros do time, e a gente tinha uma amizade forte, não só uma amizade ali, como depois ela se preservou por anos, quando eu viajei para Curitiba, fiz faculdade, né? Até hoje é um amigo, né? Hoje temos uns conflitos, né? Lógico, porque ele tem uma visão ainda de enaltecer, né, os ganhos do PT no passado, né, digamos assim. Eu até entendo essa visão, mas isso daí são coisas secundárias, né? A vida passa e os partidos, né, e esses políticos passam, né? E a gente fica, né? E quem quiser mantém os laços de amizade. Mas o André me levou para casa da Nina Prado, e não é que conheci o Cláudio Prado lá, uma figura que conhecemos assim pela primeira vez. O cara mal me conhecia, né? Eu era amigo da filha dele, amigo de amigo da filha dele. E acabei saindo de lá, né? Como eu fazia arquitetura, com um livro
enorme da Avenida Central do Rio de Janeiro, puta catatal, maravilhoso, assim, ainda ganhei um presente dele. Mas, para ser sincero, o que me marcou daquele encontro também foi que eu era um cara tão aberto que, naquela época, o cara mantinha um potinho de maconha verdinho, da boa, na sala, que a família podia usar, sem essa hipocrisia social, né, de que, né, maconha é droga, dirty, né, maconha abre porta para outras drogas, dirty, né? Então, nesses meus delírios, eu vou usar da minha sinceridade, mesmo que incomode, mesmo que talvez venha alguma censura. Censura do YouTube já sofri, censura do Facebook é provável que eu sofra aqui, mas eu pego esse videozinho e vou jogar lá no Library, né, que é uma Odyssey, que é uma forma, uma ferramenta descentralizada que eu espero que agora preserve os meus vídeos sem censura, né? Um Trump da vida tem que ir para lá, porque essa big tech americana medíocre, né, de Facebook, Twitter, coisa e tal, eles querem ao mesmo tempo censurar o livre pensar das pessoas e, ao mesmo tempo, frente ao governo, eles não querem se colocar como pauta editorial, como jornais. Né? Eles querem colocar como plataformas. Né? Então, eles querem fazer um jogo esquizofrênico de serem as duas coisas, se beneficiar num lado e, ao mesmo tempo, ser autoritários do outro. Então, se eles fossem uma plataforma, eles deixavam todo mundo ser livre. Agora, como eles são editoriais, eles cancelam quem não fala o que eles pensam, o que o sistema quer que se pense, né? Eles também não querem obedecer às regras de jornais, de editoriais, né, e sofrer sanções do governo. Então, com certeza, esses vídeos, por mais que se eu deixar aqui no Facebook, se eu mesmo não deletar, eles vão deletar uma hora, porque o meu conteúdo aqui não é muito agradável ao senso comum. Esse é outro motivo de eu chamar delírios. Então, o primeiro é uma homenagem, entre aspas, ao delírios poéticos, né? Mas, concretamente, por que delírios? Porque eu prefiro deixar bem claro que eu não tenho nada a ver com verdade, eu não acredito em verdade. Eu trabalhei 24 anos com um processo terapêutico chamado Soma, 12 anos chamado Soma Terapia, do Roberto Freire. Briguei com o cara e com os outros terapeutas porque eles se mediocrizaram entrando no sistema. Né? A gente ficou 12 anos falando contra o sistema, contra a pedagogia autoritária, e eles resolveram entrar nas faculdades para ganhar diplominha de faculdade medíocre, para dizer que é psicólogo, para dizer que tem doutorado, para dizer que é isso, aquilo, porque queriam um mercado das pessoas das universidades. Eu rompi com essa jossa, fiz a Sommelier, né, uma evolução, porque eu incorporei a biologia do conhecer, comecei a pesquisar e me relacionar com o Gaiarsa, com outras coisas, acabei descobrindo a ayahuasca. Então, nesse fluir, eu sempre tive uma noção que vem lá do Roberto Freire, mas que daí se encontra com a minha filosofia nietzschiana, de não acreditar em verdades, que cada um tem a sua verdade. O Roberto Freire tinha uma coisa que várias, né, coisas mágicas, vários insights geniais, e um deles era colocar na somaterapia o seguinte: não me interessa verdades, buscar verdades, interessa a sinceridade, a pessoa ser capaz de ser sincera ali na terapia. E na sinceridade que a gente trabalhava na soma. Então, quando eu falo delírios, é porque eu preciso deixar bem claro aqui para todo mundo que me ouça que eu prefiro que me pense que eu sou um louco, que eu sou um maluco beleza, que eu sou um cara assim que está perdido, né? Porque eu não quero o que as pessoas querem, o sucesso do capitalismo, sucesso de ganhar dinheiro, de economizar dinheiro, propriedades, né? O que mais? O que são esses modelos aí da sociedade? A minha vida toda, desde moleque, eu rompi com isso, né? Eu já sou conspiracionista antes de existir essa palavra, mas antes de existir rede de internet para o público, né? Eu nasci no ano da internet, né? Eu nasci em 1969, né? Quando estava nascendo a internet dentro do Pentágono, ali dentro do meio militar americano. Mas a gente só começou a utilizar a internet na década de 90, se não me engano, no final da década de 80, mas aí eu não usava, talvez eu comecei a usar na década de 90, não lembro, assim, com detalhes, não importa. Mas muito antes dessa visão hoje banal e boba que tá essas redes aí, eu já tinha uma crítica anarquista, né? Noam Chomsky tem um documentário muito bom para quem conhece ele, quem não conhece, vale a pena, deve ter no YouTube, um documentário chamado Consenso Fabricado, de como as redes, né,
mainstream, né, do sistema, essas redes corporativas como Rede Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, essas grandes empresas jornalísticas, elas não falam verdades porra nenhuma, porque primeiro porque não existe verdade, mas segundo que eles fazem um sistema de fazer 9 informações que são fatos mais verídicos para colocar no meio ali um décimo que é uma informação política que interessa a eles. Então, nisso, a pessoa fica com dificuldade de entender o que é verdade ou mentira e acha que são verdades o que sai na imprensa, verdades o que está na escola, verdade o que está nos livros, nas instituições. Eu sempre fui conspiracionista em relação a isso, mas isso é um outro assunto, aproveito e em outros momentos eu aprofundo isso ou não. Mas então eu sou um delirante. Eu gosto do delírio no sentido de me considere um delírio. Se alguém estivesse vendo esse vídeo, não se incomodem com as coisas que eu falo, porque não é pessoal para ninguém. Eu não estou aqui para provocar pessoalmente as pessoas. Por mais que alguém vista a carapuça, eu estou aqui chutando balde. Porque eu não acredito em verdade, eu estou buscando a minha verdade, que também não é uma coisa fechada, rígida. O JTI, o supravivente, que são essas palavras que eu estou usando hoje para substituir toda uma história ligada à somaterapia, ligada a trabalhos ligados a pessoas que nomearam com coisas, né? Então, eu pesquisei Reich, mas eu não sou reichiano, porque o reichiano está preso a coisas do passado, né? Então, toda a base da soma eu reinventei com a biologia do conhecer. E a ayahuasca, a experiência com a ayahuasca no meu viver, reinventou também o meu viver. Né? E eu me afastei também da ayahuasca, não só por causa do movimento político que acontece hoje no Brasil, que está altamente repressivo e me fez até congelar minha pesquisa com a ayahuasca, mas como depois que houve a morte do meu mestre dentro de um grupo que eu participava, eu vi que o grupo foi para caminhos que realmente não são os meus caminhos, é a coisa de estruturação democrática, entre aspas, né? E eu acho que a democracia, nietzscheanamente falando, é a dominação da mediocridade, como, né, aí um parêntesezinho, o grupo está indo para o oposto do que nasceu, que é a liberdade sexual, que é a liberdade, e está caindo nesses cancelamentos ridículos dessa atualidade que se baseia numa esquerda Nutella, de identitarismos e de absurdos como machismo estrutural, racismo estrutural, né? Um monte de coisas para desviar do foco mesmo, que é o econômico, que é o autoritarismo econômico da sociedade, que é aí que está o poder. Então as pessoas fogem de ver o poder e ficam achando desvios para poder manter o poder, a busca do poder e não desestruturar tudo. E eu sou um cara desestruturante. Eu faço isso na minha vida, tento fazer isso na minha vida e solto meus delírios que são mais ou menos nesse percurso. Então, né, delírio é um pouco isso. Eu sou um delirante, aqui esse projeto é falar meus delírios e foda-se quem pensa diferente. Mas o foda-se, veja que maravilha, postei um vídeo ontem da Madonna falando sobre isso, porque é uma coisa que eu acredito a minha vida toda. O foda-se é um elogio. É foda-se, é vá foder com o outro, vá fazer sexo com o outro. Se você me ama, foda-me. Se você não me ama, foda-se. Agora, o foda-se não é uma coisa negativa, eu não quero nada de mal pro outro. Eu quero pro outro uma coisa boa, por mais que a pessoa não concorde comigo. Isso que é uma inteligência que está se perdendo hoje. As pessoas aí se entram numa sismogênese, né, que é uma dinâmica de complementariedade, de retroalimentação, e não percebe que esses que ficam se dizendo antifascistas são tão fascistas como os fascistas, né? Porque o fascista em si é o quê? É a destruição, é a morte. É o cara que quer pegar e destruir quem não concorda com ele. Estou resumindo todo um projeto político que aconteceu, tem uma história, tem um contexto, tem um mito, tem uma coisa assim contextualizada, né? Mas eu estou reduzindo um conceito assim de que eu quero destruir o outro. Se eu quero destruir o outro, é porque eu estou com uma incompetência no meu viver, daí eu já trago um pouco de Reich, né? Uma incompetência no meu viver, que eu criei essa destruição. Né? Então, o Reich se separou de Freud por uma coisa principal. Ele discorda de que exista um princípio de morte. Né? Para William Reich, só existe o princípio da vida. A vida flui. Né? A morte é uma palavra. A morte é um estado que a gente pode nomear e caracterizar quando havia a vida e
cronologicamente, passou a deixar de existir a vida. E daí tem todo esse mistério que vai para a metafísica, do que acontece com o ser vivo, né? O que acontece com o meu ego, com a minha mente, com a minha consciência, né? A gente se apega a essas coisas como se elas fossem independentes do corpo, da corporalidade, né? E daí a gente quer imaginar que até é possível a existência, a continuidade num pós-mortem. E daí fica essa masturbação mental, né? Usando uma terminologia bem gestáltica, né? Que é Fritz Perls, e fica nessa discussão metafísica. E eu não vou fazer discussões metafísicas aqui. Não porque eu não acredite, mas porque não vale a pena, não tem material, não tem respaldo, não tem capacidade da gente fazer experimento, não é uma coisa material, então, né, não sou materialista radical, muito pelo contrário, né, mas, ao mesmo tempo, o projeto aqui é a gente ficar nos delírios de coisas que a gente possa mudar o nosso viver prático. Quando eu morrer, daí eu penso, né, se tiver pensamento, se tiver alguma coisa, talvez daí eu viva aquilo lá. Eu até brinco dizendo assim, se eu estou agora pensando no pós-morte, não estou pensando no meu viver, porque eu estou justificando por outras coisas, eu quando chegar lá vou ficar fazendo também isso, vou ficar pensando em voltar para o viver, ou num pós-morte, né? Eu sou radical, eu sou aqui agora, só existe o presente, o Cronos, o Deus Cronos, que gerou a cronologia, que gerou o cronômetro, que gerou essa capacidade nossa de medir o tempo e depois dividir o tempo e falar, não, existe um futuro, não existe um passado. Isso daí é uma coisa que eu posso usar como ferramenta, mas eu acredito mesmo em Kairos, que é o tempo presente, que é o momento presente, que ele é contínuo, ele não para. O momento presente é o que existe realmente. E nesse Kairos, né, que é o neto, filho ou neto, acho que neto do Cronos, né, ele está aí. A gente pode estar presente e perceber a realidade de um jeito, e no meu presente eu procuro trazer essa visão ao máximo da vida pulsante. Então, nessa dicotomia vida e morte, a vida é, para os reichianos como eu, né, o único princípio. E daí, quando ele vem e ele é bloqueado pela educação, né, porque a educação é isso, a gente fala a educação justificando, né, que vai ensinar as crianças, vamos botar na escola para educar elas, porque elas vão aprender a ler e escrever. Mas, na verdade, é uma doutrinação social, é uma adequação para as pessoas obedecerem ao sistema. Né? Como diria Reich, a família espelha e reproduz o Estado. A gente já dentro da família já começa um processo educacional de castração das pessoas para elas poderem depois sobreviver no Estado, que é um Estado mais amplo, né, que é a sociedade. Então, de uma certa forma, é positivo, é inevitável e tem um lado negativo. Então, essa educação para a sociedade nos leva a frustrações, a impedimentos, e algumas pessoas são tão impedidas em viver a plenitude da sua vida que acaba gerando pulsões reativas, que são pulsões de morte. Não é, tecnicamente não são pulsões, mas são reações de morte. E daí isso confunde a cabeça dos freudianos, né? Aquela coisa que Freud é só corpo, coisa e tal. Pelo moralismo da mulher dele, ele não conseguiu pesquisar a corporalidade como Reich. Então ele simplesmente definiu, existe a vida e a morte como duas pulsões. Reich não, fala, só existe a vida. A morte não é pulsão. Então, o fascismo é uma pulsão, é uma impedimento da pulsão de vida que gera essa forma de querer a morte dos outros. Isso daí foi usado pelo catolicismo, né, na Idade Média, com a Inquisição, a caça às bruxas, né, pegando pessoas revolucionárias que contestavam o sistema, como uma Joana d'Arc, e botando na fogueira. Então, botar na fogueira é uma coisa típica de Inquisição. E agora ficou moderninho, né? Ficou memético aí para esses pessoas que querem aparecer, inclusive o pessoal da esquerda que parece ter inteligência, mas eles colocam morte aos fascistas, fogo nos fascistas, fogo nos racistas. Então, quando eu leio isso, eu identifico claramente que a pessoa ela está totalmente enganada nas palavras, ela está combatendo o fascismo, mas, né? Eu tenho um quadrinho que eu lembro que é bem bonitinho, assim, um quadrinho, a criança chega para o pai e fala assim, pai, o que aquelas pessoas estão fazendo? Elas estão matando os assassinos. Mas depois, o que elas vão fazer quando matarem os assassinos? Eu não sei, porque elas já são, daí serão os assassinos também, né? Então, a minha visão é muito simplória e é uma outra visão, mas
nessa atualidade, ela é uma minoria da minoria da minoria. Né? Quem dera a gente fosse um terço. Se fosse um terço os petistas, um terço os bolsonaristas, e fosse um terço os outros, tudo bem. Mas não é. Quando a gente vai para a ideologia, quem acredita em verdade é 95% da população. 95% da população busca a verdade de algum jeito. Seja a verdade da religião, seja a verdade dessas crenças religiosas, seja a verdade das crenças científicas, não entendendo o método científico, que é dúvida, que é o ceticismo, que é a pesquisa, que é se duvidar e estar aberto a mudanças o tempo todo. Então, a morte, o que define a morte? A morte é o fim de mudanças. Acaba a autopoiese, acaba essa possibilidade da vida de se autoconstruir. O que define um ser vivo? Um ser vivo é a nossa capacidade autopoética. Isso é uma terminologia da biologia do conhecer. E a autopoese é basicamente uma capacidade de eu me autoproduzir molecularmente. O que isso quer dizer? Que eu consigo, com o meu corpo, me alimentar, né, de energia solar, de respiração, de água e alimentos, né, e produzir dentro de mim, das minhas células, uma química de regeneração molecular. Então, eu mantenho a célula viva. Dependendo da célula, ela dura poucos dias, como uma célula da epiderme, e algumas células, como os neurônios, podem durar alguns anos. Existem algumas pessoas que colocam, teoricamente, que existem algumas células, as 8 células primeiras da nossa reprodução, que elas se mantêm eternas. Né? Isso é uma curiosidade que eu não consegui mais referência. Eu gostaria, se alguém me passasse mais informação sobre isso, né? Mas quando a gente nasce, né? Porque a gente não nasce também, né? Isso também é uma ficção. Nasce é uma simbologia de sair da barriga ou de o espermatozoide fecundar o óvulo. Mas a gente é um fluir da vida. Isso é, meu pai está vivo, minha mãe está viva, duas células vivas dele se encontram e criam uma mistura. E então não teve nada aí de não vida. O tempo todo está tendo vida. Daí essa vida se encontra e vai se reproduzindo. Daí essa uma célula se divide em duas, se divide em quatro, se divide em oito e vai no processo rápido de multiplicação. Existem teorias que falam que quando há uma, duas, quatro, seis, oito, essas primeiras 8 células, elas são eternas. E daí as outras vão se multiplicando, vão se dividindo e depois elas vão criando dentro de si aquilo que a gente chama, né, na biologia, de apoptose, que é um mecanismo de morte. Né? Que daí quem pesquisar vai ver que essa morte programada veio com o sexo, veio com essa coisa da fecundação no sentido de mistura do DNA, mistura de dois seres diferentes criando um terceiro, gerou a evolução, gerou uma capacidade de multiplicação muito melhor, digamos, do ponto de vista de variedade, para ter a vida, do que simplesmente a autoduplicação, de eu duplicar meu DNA gerando dois seres. Então, o sexo gerou, ao mesmo tempo, essa diversidade da vida, mas gerou também a descontinuidade do corpo físico, gerando a morte. Então, a morte veio programada. A gente sabe que todo mundo vai morrer. Por quê? Porque existe um mecanismo chamado apoptose dentro das células. Mas mesmo essas células, se existir uma célula que é eterna, elas têm uma regeneração molecular. As moléculas estão mudando, as moléculas estão mudando ali. A molécula que está na parte interna do núcleo, a molécula que faz parte, né? Todas as moléculas que compõem a célula estão se regenerando. Isso é a vida. Isso é a autopoiese. Então, nós somos seres vivos, e eu não sou budista, assim, né? Para dizer que todos os seres vivos não querem morte, coisa e tal. Não, se vier uma cobra ali me matar, eu mato ela. Se vier um bicho, né, me atacar, até um ser humano, numa hipótese, nunca aconteceu isso, mas se tiver uma hipótese de num momento presente alguém vier me atacar e não tiver a possibilidade, talvez eu me defenda para matando aquele ser vivo para eu poder sobreviver. Mas essa coisa de desejar a morte do outro, ou porque ele falou besteira, ou porque ele pensa diferente de mim, isso na verdade é uma projeção externa de uma coisa interna que já está acontecendo, que é eu me deixei morrer. Eu me deixei morrer e não ser livre, não fazer o que eu quero, por causa de uma estratégia política de aceitação, de jogo de poder, que pode ser desde uma coisa emocional, de não querer perder o carinho do pai, da mãe, de alguém que dá afeto, seja uma coisa estratégica, de não querer perder uma herança, não querer ser afastado de alguma coisa um bem que eu vou ganhar depois. Mas sempre a gente tem a responsabilidade total sobre o nosso viver. Né? Isso pode ser contraditório, pode ser difícil de engolir, pode ser debatido em certos contextos, mas a gente é responsável pelo nosso viver plenamente o tempo todo.
E quando eu descobri isso, eu descobri que não adianta fazer terapia, porque não existe terapia que eu possa fazer sobre outra pessoa, só existe autoterapia. Ninguém faz cura para ninguém, todo mundo só existe autocura, porque é um mecanismo biológico, é um mecanismo autopoético. No nível celular, molecular, eu me autoproduzo o tempo todo. No nível corporal, que é um plano maior, que é uma casa muito maior, que é a somatória de trilhões de células, que já é essa coisa que a gente chama de corpo, né? Esse corpo, ele tem uma capacidade biomecânica de ser controlado fisicamente. 2/3 da minha capacidade cerebral, 2/3 dos meus neurônios são direcionados para me movimentar, de fazer movimentos em todas as possibilidades do meu corpo. Então eu tenho a capacidade de sair da onde eu estou, de me movimentar. Estou num lugar que eu não gosto, eu tenho pernas, eu posso andar e ir para outro lugar, né? Entre aspas, sobre pessoas, né? Que têm deficiências, outras coisas, mas isso daí não é uma forma de adequação às palavras, né? Não quero ficar entrando em debates secundários. A gente tem a liberdade de fazer o que a gente quer. E quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente não quer, justificado por uma obrigação, a gente está fazendo aquilo porque a gente quer, numa esperança futura que aquilo seja positivo. Ah, eu estou num trabalho que eu não gosto. Eu não gosto, mas eu gosto do dinheiro que aquele trabalho me dá. Então eu posso ter uma estratégia, né, de jogo de xadrez, que é o clássico de perder a dama para ganhar o rei do outro. Então, eu posso perder um tempo do meu viver, um pouco de vida, né, alguns dias da minha vida, que são vidas da minha vida, para poder, numa expectativa futura de ter uma vida diferente. Só que é uma estratégia arriscada, porque ninguém controla a vida, então vai que eu morro, né, antes de eu ter os benefícios dessa estratégia. Eu estou me sacrificando aqui à toa. Então, toda a teoria somática do Roberto Freire foi combater o que ele chamava de ideologias do sacrifício. Ideologias do sacrifício ditas pelo cristianismo, pelas igrejas, dizendo para as pessoas se sacrificarem aqui no plano terrestre para ter uma vida eterna. Ideologias das, das políticas, né? Então, o comunismo, por exemplo, que prometeu o paraíso, né? Depois de uma. Que, comunismo em si é uma palavra bem contraditória, porque ela significa uma coisa comum, uma coisa igualitária, seria uma coisa. Um socialismo, seria uma coisa bonita até, seria uma coisa que Jesus propõe, as igrejas propõem. Só que a palavra foi totalmente corrompida e deturpada pelas práticas de regimes autoritários, que quando fizeram as revoluções, em vez de viver um comunismo, que seria uma coisa comum a todos, eles reproduziram os autoritarismos anteriores de uma forma com outros nomes, com outras palavras, com outros personagens. Então você tira o czar, né, que é o rei da Rússia, você tira os czares, mata os czares, e em vez de ter lá a aristocracia dos reis, você coloca a ditadura do proletariado. Mas é a mesma jossa. Vai ter a hierarquia do extrato social. Sempre os frágeis lá em cima, que se acham fortes, mas os frágeis lá em cima sendo sustentados por quem está aqui embaixo, que é o povo, que vai lá e planta, e constrói, e faz a vida acontecer. Então, os fortes que estão aqui embaixo sempre sustentam quem está em cima. Isso é uma estrutura de uma árvore, isso é a estrutura da biologia, isso é a estrutura da vida, isso é a estrutura da sociedade. Só que a sociedade engana nas palavras, nessa coisa da educação e dos conceitos, e as pessoas acham que o rico é o forte, as pessoas acham que o exército que usa arma é forte, mas é o contrário, né? Porque quem que é mais forte, o general ou o soldado? Né? Ah, é o general, porque ele tem estrelas, coisa e tal, ele está lá na alta patente, ele que manda. É o contrário. Quem vai na hora da briga ali, quem vai brigar? Né? É o soldado, então o soldado que é o forte, quem está embaixo que é o forte. Porque se a pessoa. É aquela brincadeira de dinâmica de empresário aí, coisa e tal. Qual a diferença entre o chefe e o líder, né? O chefe é a coisa que manda, o líder é o que faz, que vai na frente. Então, esse entendimento, lógico que daí pode ter aqueles que foram na frente, foram os fortes, depois vão ganhando patentes e se tornam generais. Ah, mas aí é uma outra coisa. Estou falando da hierarquia, estou falando do processo que quando você chega a general, você já está fraco, está velhinho lá, já não consegue mais brigar, nem manda o jovem lá para brigar e morrer. E daí você ganha as estrelas e o cara vai ganhar o caixão. Então, guerra é uma coisa inútil, essas brigas são inúteis, e essa vida voltada para a morte é inútil.
Nietzscheanamente, falando um pouco de filosofia, para sair um pouco dessas coisas aí, porque eu entro, né? Delírio é isso, vamos assumir, delírio é isso. Já meia hora falando, não estou nem aí. Nem sei quanto tempo vou falar, talvez quanto o computador aguentar, quanto eu conseguir falar aqui, mas eu vou ficar pontuando assim, coisas para lá e para cá. Porque eu não tenho um roteiro, não quero dizer verdades para ninguém, eu estou aqui fazendo uma desopilação, falando essas coisas, talvez para mim assistir futuramente, talvez para algumas pessoas que me interessam, como meus filhos, ou pessoas que possam utilizar essa porra aqui para alguma coisa, né? E eu estou fazendo isso também para me organizar mentalmente, né? Eu estou usando palavras e contextos da vida para poder estabelecer esse viver. Acabei falando de uma porrada de coisa, mas eu queria falar do quê? De delírios. Então, tá bom, eu estou delirantemente fugindo do delírio. Então, já falei do delírio, vamos falar um pouco de caótico, que de uma certa forma eu já estava falando, mas não estava pontuando. A palavra caórdico, ela nasce de um cara extremamente capitalista, né? Um cara que foi um cara que produziu, foi um CEO, né, um cara desses de grandes empresas, e que foi um dos fundadores da Visa, que é aquele cartão de crédito, no momento que a Visa era o top, chegou a ser o principal do mundo. Hoje tem vários cartões, talvez as pessoas nem saibam, né, nem tenham essa visão, né? O cartão de crédito já está até sumindo, né? Está tudo se digitalizando, criptomoedas, coisas e tal. Mas quem pesquisar, né, pode achar esse livrinho aqui, O Nascimento da Era Caótica, de Dee Hook. Esse livro é engraçado que ninguém me apresentou, eu catei numa livraria. Eu folheei, achei interessante, vi a contracapa, olhei, me identifiquei com algumas coisas e comprei. Eu acho que estava até barato, não estava com referência. Mas eu li e ele me ajudou a organizar um pouco o meu pensar, e eu estou usando essa palavra aqui, porque é uma palavra recente, para me colocar aqui nessa sociedade em que eu sempre me coloquei como anarquista, né? Então, não vou aqui definir o anarquismo, quem quiser busque, mas eu já adianto que o anarquismo não tem nada a ver com essa coisa ligada aos libertários, entre aspas, que se dizem críticos ao Estado, mas não são críticos ao sistema capitalista empresarial, né? E são os anarcocapitalistas, digamos assim. Então tem sites, né? Tem no YouTube, descobri um site que chama Visão Libertária, que é interessante. O cara tem uma crítica totalmente fundamentada ao Estado, né? Mas é totalmente omisso em criticar outras coisas que acontecem, né, na sociedade civil, que são tão destrutivas quanto a produção do Estado, né? Então, é um jogo complexo isso, porque as palavras elas vão sendo cooptadas e mudadas com o tempo. Então, depois de uma certa forma, depois de um certo tempo, a instituição vai matando as coisas. Falar de anarquismo hoje, né, já foi para mim revolucionário, hoje não é. Eu vejo os anarquistas votando em PT, eu vejo anarquista defendendo o comunismo. Anarquista defender comunismo é não saber um beabá da história, não saber o que aconteceu na Revolução Soviética, é ler a história marxista, né, que foi um filho da puta esse Marx, né, babaca, saca? Copiou, plagiou, manipulou, destruiu as internacionais, né, foi o oposto do Bakunin, do Proudhon, e hoje esses anarquistas Nutella aí ficam falando de comunismo como se fosse uma coisa positiva, né? Para quê? Porque estão reativos aos mais idiotas ainda, que são os bolsonaristas que falam mal, achando que tudo é comunismo, né? Aqui o Papa é comunismo, a China é comunista, a Rússia é comunista, Cuba é comunista, a Venezuela é comunista. Nada disso é comunista. Comunista não existe. Comunista é uma coisa histórica, datada, lá para trás, assim como o nazismo, assim como o fascismo. Ah, tem coisas que usam a palavra comunista. Tem Partido Comunista do Brasil, mas é um partido. O partido é dividido, é um partido que visa o quê? Um socialismo autoritário. Eles creem numa coisa de uma sociedade teoricamente dividida igual, mas só que eles do partido é que vão decidir como vai ser feito as coisas. É a mesma coisa que os capitalistas e os neoliberais. Isso é prático. Veja o que aconteceu na história do Brasil, veja o que foi o Lula no governo, veja o que é esse pessoal do PCdoB, né? Usando, e daí uso coisas como identitárias aí para poder manipular, né? É raça, é sexo, é gênero, né? Tudo isso daí são desvios do foco.
né, os trans e tudo mais. Liberdade é você ser o que você quer e foda-se a sociedade. Mas eu não preciso que a sociedade fique me dando cotas, fique me paternalizando, fique dividindo, que venha um Estado e faça essa coisa autoritária. Então eu sou contra o Estado, sou contra as sociedades autoritárias, mas sou contra também o que acontece atualmente, que são a manipulação de grandes empresários por detrás do Estado. O Estado está na mão não de quem está no Estado, não é o Bolsonaro que manda, né? O que manda são as elites, são os grandes banqueiros. E não é nem banqueiro brasileiro, são os banqueiros internacionais. Eles dão grana para os banqueiros brasileiros, e esses dão grana para os militares, e os militares controlam as eleições, controlam os dossiês do Brasil e controlam os políticos. Então agora fica toda essa manipulação em níveis. As pessoas querem impeachment. Querem impeachment para quê? Para tirar o Bolsonaro e botar o Mourão. Mas não muda nada. O problema é Paulo Guedes, o problema são os milicos que estão por detrás, são os milicos que nunca foram criticados pela sua postura na ditadura e estão aí ainda dominando o país. Só que eles dominam através de um judiciário e de três poderes que são fragmentados, submetidos ao judiciário, né? E através tudo de conchavos, compras. É o capitalismo que manda, gente. Existe um cara que chama Fukuyama, que escreveu há tempos atrás, né, que o capitalismo é o fim da história. Né? Não é fim da história porra nenhuma, porque a história não tem fim, né? Não é um filme, a história sem fim, mas é a realidade, porque não existe história. Não existe passado, não existe futuro, só existe o presente. Então, nesse presente permanente, a gente pode ou estar lutando pela nossa vida individual, ou ficar em batalhas perdidas, que são batalhas por sociais, por palavras, né? Então, a sociedade, o planeta, o Brasil, os proletários unidos, o Brasil unidos, pobres unidos, não existe nada disso. Só existe unidades que são pessoas, essas pessoas convivem em comunidades próximas, que são os bairros, as famílias, os bairros onde você encontra as pessoas, e as cidades, os municípios, basicamente, e existe um âmbito hoje virtual, uma comunicação virtual que me possibilita, hipoteticamente, conversar com pessoas através dessa tecnologia, né? Então, não é ciência, é tecnologia. Essa tecnologia me permite me comunicar e criar aparentes outros níveis de sociedade, níveis de compreensão da sociedade. Mas é o corpo que é a unidade básica. Então, a visão caótica que o Dee Kuhuk coloca é uma visão que ele, dentro do capitalismo, criou um sistema de trocas através do Visa e que foi cooptado. Ele tentava fazer uma coisa que não só quem usasse o cartão, como o dono do cartão, como o comerciante, como o banco, todo mundo ia ganhar. Só que ele mostra no livro como ele foi sendo manipulado, né? Ou, não sei, essa é a versão dele, lógico, mas e que acabou que só os bancos que ganham. Então, os bancos lucram o sistema de trocas entre as pessoas que pagam e as pessoas que oferecem serviços. Então, quem usa cartão de crédito está, de uma certa forma, se beneficiando de uma tecnologia que facilita o pagamento, porque antigamente cheques eram muito piores, usar o dinheiro é muito mais complexo, porque o dinheiro não tem essa coisa do prazo, então ou você tem ou não tem. Então, quando entra o cheque, já começou a usar uma possibilidade de segura meu cheque, segura meu crédito aqui. Então, quando entrou nessa parte digital, muito antes também da internet, das criptomoedas, os cartões já tiveram um potencial de aumentar as trocas econômicas no mundo de uma forma muito grande. E os bancos foram se manipulando, utilizando esse mecanismo para poder eles lucrarem sem fazer nada, só disponibilizando a tecnologia. Então, eles controlam um sistema que eles simplesmente absorvem um certo lucro de quem produz, que é o comerciante, ou quem é um produtor, e quem compra aquele produto através do uso daquela tecnologia. E daí ele fez esse livro e propondo daí uma visão de entender que a vida, para ele, ou as empresas, ou toda a sociedade, mantém elementos paralelos que ele define entre o caos e a ordem, né? Mas não é que exista só o caos ou só a ordem, é que os dois estão permanentemente juntos e um não anda no outro. Isso é o caótico, isso é a vida. Só que a vida, como se apresenta de uma forma caótica, ela é manipulada de uma forma que ela vai indo para lados do controle. Com a ameaça o controle se utiliza do oposto, que é o chamos, né, nessa nomenclatura que está sendo usada aqui,
empresarialmente, mas existe dois extremos. Um é o chamos, que é a destruição, que é o caos total, digamos assim, o caos no mais elevado, que seria, na verdade, talvez a vida livre. Seria entender a realidade sem o entendimento das palavras, sem o entendimento do pensar, sem a redução da organização do pensar. É o chamos. E no outro extremo é a morte, que seria o controle. Então, de um lado tem a vida e do outro lado tem a morte, nessa brincadeira que eu estou transplantando aqui, mas daí uma linguagem minha. Por quê? Porque para mim o controle é um tipo de morte, porque daí você não tem mais a vitalidade, você simplesmente tem a rigidez e o fixo de tudo. Então, nesses dois extremos, vão se criando camadas. Então, existe uma camada entre o caos e o chamos, né, que são as sociedades muito livres, mas elas também não se mantêm, não se perpetuam, não se estruturam. Então, são momentos fortes e mágicos e maravilhosos. Existe o que a sociedade tenta se manter o tempo todo, que é entre o caos, né, entre o controle, né, e a ordem. Então, a gente se justifica no exército, a gente se justifica nas leis, a gente se justifica na organização social para ter esse controle, porque senão seria esse caos. E daí a sociedade pende-se, né? O status quo seria uma coisa, a transição entre esse controle totalitário, que é a morte, e a ordem, que é uma coisa que não é a morte ainda, mas ao mesmo tempo ela tem a rigidez, o impedimento da criatividade, o impedimento da liberdade, o impedimento da vitalidade. E daí, entre essas duas coisas, aparece o caótico, que ele propõe daí como um processo empresarial e tudo mais. Então, eu gosto dessa visão, porque, na verdade, eu vou falar isso em outros vídeos, eu não sou nenhum nem dois, eu sou três. Né? Então, se eu fosse colocar nessa coisa mais simples de tudo, se existe um círculo e outro círculo, eu sou a Vesica Piscis, né? Eu sou ali, ó, o peixe, né? Vesica Piscis, né? Vem dessa origem, mas é a bucetinha, né? Ali, ó, no meio, que é aquela formato que dá quando você junta uma coisa que está num círculo e está no outro círculo ao mesmo tempo. Então, esse caórdico, digamos assim, que está no caos e na ordem, e está fugindo do extremo do controle, fugindo do extremo do chamos, que seria a destruição, a desordem total, é uma forma de ver a realidade, porque aí você já estabelece o 3, né? O 1, 2 e o 3. Mas só que eu poderia, vou alongar isso, não vou colocar isso aqui, porque eu já estou cansando, né? Mas é uma forma de reduzir também falar em caótico, porque eu também não sou só caótico, porque uma coisa que eu mais acredito, comecei com isso, dizendo que não existe verdade, só existe pessoas, e essas pessoas, cada um tem sua sinceridade, eu fecharia esse vídeo voltando para esse tema, dizendo que, como só existem pessoas na vida, tudo o resto são argumentações, são reduções, são percepções que a gente vai aprendendo através da educação a dar nome às coisas, a gente vai aprendendo a se socializar a partir das coisas, mas eu sou esse caótico. O que é o caótico? O caótico é essa fusão que está entre uma coisa externa, que é o meio ambiente, que a gente está tudo fora da minha pele, e essa coisa que está dentro de mim, lá dentro de mim, que é meu sistema nervoso, sensorial, que é uma outra coisa, não é só o sistema nervoso dentro dele que se processa as informações e que existe essa potencial capacidade nossa de argumentar e utilizar aqui o nosso instrumento da fala para criar palavras, mas está a mente. Então, essa mente que está lá dentro, digamos assim, eu poderia colocar que seria, digamos, a ordem. E o que está fora aqui seria o caos. E eu sou isso. A minha unidade, o meu corpo, a minha vida é essa interseção de uma coisa que está lá dentro de mim com uma coisa que está fora de mim. E essa pessoa, essa unidade que são as pessoas, sou eu próprio e são as outras pessoas, geram um multiverso de realidades. Então eu tenho a minha realidade e cada pessoa, cada ser vivo tem a sua realidade, porque cada ser vivo é um caótico, né, que é essa fusão, com uma observação da realidade. Cada pessoa observa a realidade. Então, essa capacidade de entender que tudo é dito por um observador, que tudo que a gente faz, a gente é um observador da realidade, e que talvez essa realidade que está existindo fora da gente, esse caos, ou essa ordem, tanto faz. A gente fica num ping-pong entre nomear
O interno causa ordem ou o externo causa ordem, dependendo do momento, dependendo do fluir, dependendo se eu estou acordado, se eu estou dormindo, digamos assim. Então, tem muitas variâncias aí. Mas essa unidade de entender que tudo que se processa fora também pode ser uma coisa somente projetada do que eu tenho dentro. Daí já é uma outra coisa muito mais complexa, muito mais difícil, que provavelmente eu nem vou citar nos meus vídeos, porque eu sou um aprendiz disso, isso para mim é tão teórico, mas é uma coisa que quem quiser pesquisar chamaria-se biocentrismo, né? As teorias do Lanza, do Robert Lanza, que é uma coisa que me atrai muito isso, porque isso é uma coisa que faz parte do meu pensar paralelo, até que ponto tudo que existe não é a criação da vida, não é que a gente é uma vida criada pelo universo, não, a gente que é a vida que cria o universo, nós, os observadores, que criamos esse universo, e nós somos isso também. Bom, então, continuando um pouquinho mais esses meus delírios, esse caótico é uma coisa que eu vou renomear, eu vou falar permanentemente nos meus vídeos aqui nesse projeto. Eu permanentemente vou estar delirante e vou estar numa proposta caótica de tentar integrar opostos, de tentar mostrar um caminho que não é nem o caos e nem a ordem. Né? Simplificando aí para um Zé Povão, né? O Zé Ninguém, né, ou a pessoa que ainda não entende isso que é a verdade, que eu não sou nem religião e nem ciência, porque no meu ver tudo é uma certa forma crença da minha autopoiese, né, e eu posso argumentar nas duas, elas não são contraditórias em si, porque eu posso ter uma crença metafísica ou não em deuses, porque até o ateísmo é um tipo de crença, né? Até o Richard Dawkins, que é um ateísta fanático, ele é um fanático de uma crença anti-Deus ou anti-religiões, né? Assim como a ciência, essa coisa mais tosca que eu vejo de as pessoas falarem eu acredito em ciência, botar agora em Facebook, eu acredito em ciência. Isso daí são reatividades. Eu entendo que é uma reação a essa toscalidade, essa brutalidade excremental que é o Bolsonaro, em que ele mente falando nas igrejas que, né, acima de Deus, usa Deus, né, todos os fascistas, né, usam Deus para controle social, né, porque é uma coisa simples, a pessoa é humilde ali e ela tem essas crenças e é facilmente manipulada, porque ela não consegue ver o Deus em si, ela não consegue ver essa coisa tão óbvia de que nossos pais foram deuses a nos criar, a nos juntar ali, fazer a nós mesmos, e que cada pessoa que reproduz é um Deus, quando olha para o seu filho e vê isso, mas não precisa ser biologicamente criar filhos, se eu faço uma criação de um livro, se eu faço a criação de uma poesia, também eu sou Deus, mas também não é isso, porque não são essas artes organizadas na cultura humana, como as artes, as belas artes, as artes plásticas, não é isso também, é a vida. O ato de viver pode ser artístico, né? Como eu me alimento, como eu durmo, como eu me relaciono com as pessoas, como eu produzo o meu cotidiano, isso é a grande arte da vida. A vida é arte, né? Isso lembra um pouco a cultura maia, para quem, né, conhece um pouco esse elemento. Né? E não é tempo é dinheiro, tempo é a arte, digamos assim, falando de uma forma maia. Tempo vai ser o próximo vídeo, porque a coisa que mais engana as pessoas é esse entendimento do tempo. Para fechar, né, falei delirantemente do delírio, falei delirantemente do caótico, eu queria fazer o convite de quem queira conhecer Visconde de Mauá, que é uma região turística aqui no Rio de Janeiro, divisa com Minas, mas eu estou no Rio de Janeiro ainda. O Vale do Pavão, que é um vale menos conhecido, porque não tem cachoeiras aqui, até tem uma que é meio secreta, a gente não espalha muito para não atrair muita gente, mas ela se torna caminho para o Poço do Marimbondo, que é uma das cachoeiras mais bonitas da região toda, o rio mais limpo ainda que o Rio Preto, é o Rio Marimbondo. Um poço maravilhoso, que é o meu poço que eu levo todos os amigos que vêm me visitar aqui. É uma, digamos, a parada obrigatória do Pavão é o Poço do Marimbondo, que paradoxalmente está no Vale do Marimbondo, né, no Vale da Grama, o Vale do lado, mas o acesso se dá pelo Vale do Pavão. E nessa região turística tem um terreno que eu tenho usado para fazer experiências ligadas à bioconstrução, e que é um projeto futuro meu, de construção e de sobrevivência e de tumba, inclusive. E eu estou convidando as pessoas que queiram conhecer Visconde de Mauá, que queiram se conhecer mais, que o principal do projeto é o autoconhecimento,
e utilizando técnicas, talvez, desde minha história passada, que vai da capoeira Angola até vivências corporais haitianas, mas principalmente bioconstrução, que é uma coisa que é o que eu estou me interessando agora e quero mexer. E a técnica da soma que o Roberto Freire criou, ela basicamente é utilizar-se coisas para produzir liberdade, produzir criatividade. Só que ele usou técnicas que vieram do teatro, que uma época eram utilizadas num contexto específico. Ele tem toda uma história ligada à psicanálise, então ele criou técnicas ligadas a dentro dessa linguagem e tudo mais. Mas só que no meu devir eu fui chutando balde, fui me afastando, né, dessa galera, e hoje em dia eu quero trabalhar com a terra, eu quero trabalhar com a árvore, eu quero trabalhar com a água do rio, eu quero trabalhar com o fogo, o elemento fogo, feito, né, a partir não só da madeira, como a partir do lixo. Né? Eu sou um cara que já há 5 anos não produz nada de lixo, nada de lixo. Todo lixo orgânico eu tenho jogado e tentado compostar ou jogado na terra. E todo lixo, seja tecnológico, eu acumulo, eu guardo, ou seja, os outros lixos que são difíceis de biodegradar, eu vou bioconstruir, eu vou usar como fundação de construção. Mas é um conceito que não é meu, que até turisticamente é usado aqui na região como lixo mínimo, lixo zero, né, em muitos lugares do mundo. Mas eu já estou fazendo isso na minha prática do meu viver. Eu não produzo lixo porque lixo não existe. O que existe é uma coisa que, para mim, não é mais utilizável, pode ser utilizável pelo outro. Então, em vez de eu jogar num caminhão para as políticas públicas resolverem que vai para os lixões, ou vai ser queimado, ou vai ser enterrado, ou vai ser um problema para o país, eu resolvo no meu terreno, porque eu tenho um terreno ali que veio dos meus pais, né, que geraram uma herança que eu investi na terra. Então, eu estou abrindo as portas desse terreno para tentar romper com o capitalismo de um jeito, romper com a propriedade privada, criando uma coisa que eu chamo de tesos, criando uma forma de cotização para as pessoas participarem do projeto, mas, ao mesmo tempo, não segue modelos pré-existentes. Eu não estou aberto também a opinar de pessoas que queiram decidir coisas por mim, então, de uma certa forma, eu sou totalmente totalitário, é o meu terreno, eu vou decidir o que vai fazer, mas quem for estiver junto comigo, estiver querendo participar desse projeto, vai poder apoiar e se beneficiar disso. Então, ele tem umas cotas de participação também, para quem queira, não é obrigatório. Então, começa agora no Carnaval. Eu já fiz vários eventos nos anos que passaram, só que eu chamava Carnaval Evolução, Revolução, né? Botava Carnaval Evolução e um R entre parênteses na frente. E agora mudei. Agora eu sou Carnaval Caótico. Se não vier ninguém, ótimo, não tem que ser ninguém. Vai estar eu, meu filho e provavelmente a minha namorada. Agora, se vier mais pessoas, vai ser acampados e vai ser um sistema totalmente roots, totalmente distanciamento social. Não quero saber de possíveis contaminações aqui. Né? Eu acho que eu fico precavido com essa coisa do coronavírus, dessa doença, de todas as condições que tem aí, por isso que eu tenho um blog, por isso que eu tenho uma forma de comunicação, de botar uma outra forma de ver essa realidade, né? E eu quero continuar vivendo. E convido vocês para vir aqui conhecer um pouco esse terreno. Quem quiser vir só como turismo, vem, acampa lá, paga uma taxa de camping e pode ir para as cachoeiras e pode ir para as vilas, pode usar lá só para dormir mesmo. Quem quiser participar de atividades comigo, a gente pode fazer trocas, a pessoa pode pagar o camping, né, o espaço lá com trabalho, então ela me ajuda fazendo alguns trabalhos, mas eu também não quero fazer projetos, modelinhos de bioconstrução, você vai fazer agora uma taipa, você vai fazer agora uma parede de cobre, não, já fiz isso em outros momentos, agora eu estou no momento que eu estou limpando o terreno e preparando esse ano uma construção minha. É uma construção muito maluca que eu estou projetando, quem quiser pode acompanhar como vai ser isso, vai ser o meu desafio, vamos ver se finalmente eu saio dessas minhas teorias e ponho as mãos na terra e produzo realmente. Estou botando as mãos na terra já há anos, só que agora eu quero começar agora de tanto testar, tanto brincar, vamos ver se eu construo um lugar para mim morar. Né? Quero ver se eu chego num nível que todos os animais sabem fazer e a gente perdeu, né? Que é saber construir a própria casa. Um João de Barro, um passarinho, né? Muitos animais sabem construir sua casa e eu não sei. Mas eu já sei na cabeça, agora vamos ver se eu consigo fazer no corpo e na minha prática e no meu viver. Então, quem quiser, venha para a gente fazer algum evento. Quem não quiser e não puder vir agora no Carnaval, porque vai ter outras prioridades, ou está com medo dessa sindemia, então fica em contato virtual aí. Quando quiser vir para Mauá,
meu esquema aqui não é só final de semana, não é só feriado, não vou ficar mais fazendo eventos. Eu vou deixar o espaço aberto para as pessoas se autoconvidarem. Quem quiser vir, ou sozinho, ou trazer namorado, namorada, ou quiser trazer amigos, um grupo de pessoas para fazer uma atividade, ou é uma pessoa, um profissional que trabalha com uma outra coisa, que é só utilizar o terreno para fazer essa outra coisa, eu estou aberto a propostas. Eu quero socializar o meu espaço ali em várias medidas e que as pessoas aproveitem esse potencial da natureza. Porque a natureza, reconexão com a natureza, que é o maior potencial de cura, de autocura que existe. Não só de autocura, como de imunização, de estar bem, de estar energizado, de estar vivendo de uma forma livre. Está dando coincidentemente 60 minutos aqui desse vídeo, 1 hora, então eu vou encerrar assim também abruptamente. Valeu! Quem quiser, continue e veja os outros vídeos.